Aloha, tamo junto, ligadão, no batidão do CESP Questões Comentadas, hein? Vamos lá? Pressão, ortografia e acentuação. Hoje eu vou falar ainda sobre esse assunto. Vamos terminar as questões que eu programei para a gente trabalhar. Eu procurei selecionar o maior número de questões para você perceber o padrão e perceber também que de vez em quando há algumas exceções e a gente deve ficar ligado. Mas, basicamente, note o padrão de questões, tanto das aulas passadas de coesão textual, como da aula que termina hoje de ortografia e acentuação. Belezinha? Tranquilidade? Maravilha. Depois nós vamos ver outros assuntos corriqueiros dentro da prova do CESP-UNB e vamos ficar ligados com esse tipo de padrão de questões. Belezinha? Vamos que vamos. Olha aí, hein? Dá uma olhadinha aí na tela. CESP-UNB, ANEEL, Cargos de Nível Superior, 2010. Questão número 14. O sentido da expressão mal das pernas, característica da oralidade, fulano está mal das pernas, seria prejudicado caso se substituísse mal com L por mal com U. Olha para mim. Eu te falei e repito. Você percebeu? Senão junto, senão separado. Por que junto, por que separado? Mal com L, mal com U. Acerca de junto, acerca de separado. O que o CESP está dizendo para você, meu camarada? Que há um padrão. Que padrão? O cara, quando trabalha ortografia, ele gosta muito de trabalhar os fatos da língua culta. O que é isso? São expressões semelhantes que podem gerar uma certa confusão. Determinadas expressões são muito parecidas de modo que você, de repente, pense que seja a mesma coisa, mas não é. Não é mesmo. Vamos lá. Eu escrevo para você assim, quer ver? Ó? Exemplo. Presta atenção. Eu fui de encontro à minha namorada. Isso significa que eu fui em direção a ela para me unir com ela, positivamente falando, ou significa que eu bati de frente com ela, eu me choquei com ela, negativamente falando. Eu fui de encontro à minha namorada. E aí? Aí o cara vai e diz assim para você. A expressão de encontro a pode ser substituída, mantendo-se a correção gramatical, por ao encontro de. Aí você, de encontro a ao encontro de, é a mesma coisa, né? Tem encontro, só mudou a posição das preposições aí. É a mesma coisa, certo? Errado. Acorda, irmão. Mal com L, mal com U é a mesma coisa onde, rapá? Lembra que tu aprendeu lá com a tia Teteca? Mal com L equivale a bem. Mal com U equivale a quê? Bom. Olha como eu, Pestaninha, aprendeu lá com a tia Teteca. Tia Teteca falou assim pra mim, irmão. Se liga só na telinha. Olha o que a tia Teteca ensinou pro Pestaninha. Mal com L igual a bem. Aí a tia Teteca ensinou assim. Tá vendo L? É o pai do E. Se ligou? Como a tia Teteca me ensinou, parceiro? Eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Em outras palavras. Mal com L, bem. Se você puder substituir a palavra mal pela palavra bem, você vai escrever mal com L. Agora, se você substituir a palavra mal pela palavra bom, aí você vai escrever mal com U. E não vai errar mais na tua vida. Eu estou bem das pernas ou estou bom das pernas?
Eu estou bom das pernas ou estou bem das pernas? O que soa melhor? Estou bem das pernas? Ou seja, minhas pernas estão bem? Eu estou bem das pernas? Ou estou bom das pernas? O que soa melhor é o bem, concorda comigo? Sim ou não? Concorda ou não concorda? Concordou? Tranquilo? Maravilha. E mesmo que você não tivesse concordado, escuta o que eu vou te falar. Quando eu falo o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, o mal das pernas, esse mal é um substantivo relativo à doença, não é isso? Nesse caso, o mal é sempre escrito com L. Por mais que você ficasse na dúvida do lance do bem, do bom, beleza? Então, meu camarada, mal com L substituindo mal com U, é a mesma coisa? Nunca. 14. Errado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. Questão número 15. CESP-NB, MEC, Agente Administrativo 2009. Questão número 15. Na indagação da linha 1, certamente você já se perguntou por que algumas pessoas aparece a expressão por quê, separado sem acento. Na resposta, a expressão correta seria por quê, junto, sem acento. Como aparece a seguir. Algumas pessoas têm mais dinheiro do que outras, porque sabem como aumentar sua riqueza. Meu camarada, cuidado com essa questão. Observe de novo o vocábulo porquê. Vamos lá, mais uma vez. Lê comigo. Na indagação da linha 1, certamente você já se perguntou por qual motivo algumas pessoas... Esse porquê separado sem acento está bem redigido. Aí o cara diz, na indagação da linha 1 aparece a expressão porquê. Separado. Sem acento. Na resposta, a expressão correta seria porquê, junto, sem acento. Como aparece a seguir. Algumas pessoas têm mais dinheiro do que outras, porque sabem como aumentar sua riqueza. Esse porquê junto sem acento, eu posso substituir por pois. Não posso? Então tá certo escrever junto sem acento? Certíssimo. Então essa questão está certa? Certíssimo. Beleza? Tranquilidade? De verdade? Vamos dar uma olhada no gabarito oficial. Porque, se eu não estou enganado, eu fiz bobagem. Eu coloquei errado, né? Mas não é errado. Questão 15 está certa. Beleza? Acontece de vez em quando nas melhores famílias, né? Mas você não vai ficar chateado com pestaninha aqui. Afinal de contas, a gente sabe que o porquê junto sem acento, equivalendo a pois, está bem escrito. Ortograficamente falando, está perfeito. Então, a expressão correta seria porquê, junto, sem acento, como aparece a seguir. Algumas pessoas têm mais dinheiro do que outras, pois sabem como aumentar a sua riqueza. Questão certinha. Vamos que vamos. Deixa a peteca cair não. Questão número 16. CESP-NB, Instituto Rio Branco, Diplomata 2008. Para tu ver, né? Caem poucas questões. Eu parti de 2009 para 2008, porque eu encontrei pouquíssimas questões dentro do ano de 2010 e 2009. Mas vamos lá. Questão 16. As palavras líderes, empréstimo, econômico e públicas recebem acento gráfico com base na mesma justificativa gramatical. Vamos lá, líderes, separa. Li-de-reis. Empréstimo. Em-prés-ti-mo. Até agora são proparoxítonos, tá vendo? Todas são acentuadas. Econômico. Econômico. Proparoxítono. Eu acho que tá certo, hein? 16. E públicas. Publicas.
gramaticais. Proparoxítona, 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 recebem acento gráfico na mesma justificativa gramatical. Certíssimo. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E olha que essa questão era de diplomata. Era para não errar, né? Independente de ser do cargo, enfim, era para você ser feliz. Então, vamos continuar para ver se a gente continua sendo feliz. CESP-UNB, BB, né, Banco do Brasil, escriturário, 2008. Questão 17, uma questão adaptada. Na verdade, muitas questões foram adaptadas, né? Isso aqui é meio redundante, mas vamos lá. Adaptadas não porque eu mudei a questão é a mesma, só que eu adaptei para uma questão didática. De repente eu coloquei um texto no lugar certo, enfim, eu adaptei para melhor aprendizado. Então vamos lá, questão 17. O acento circunflexo em pôde indica que além de a pronúncia da vogal ser fechada, pode, pronúncia aberta, pôde, fechada. Como em ovo, não é ovo, né? É ovo, pronúncia fechada. O verbo está no pretérito. Perfeito. Questão 17. Ok. Eu vou te dizer mais. Olha aqui para mim rapidinho. Pôde é uma coisa. Pode é outra coisa. Concorda comigo? Sim ou não? Ele pôde viajar para Recife. Ele pode viajar para Recife. Ele pôde viajar para Recife. Significa que ele já viajou. Ele já pôde. Percebe a ideia de passado? Agora, ele pode viajar para Recife. Então, existe a possibilidade real no tempo presente. Se ligou? Tranquilo? Maravilha? Pôde, timbre fechado. Pretérito. Ideia de passado. Pode, timbre aberto. Ideia de presente. E aí, como é que isso fica na grafia? Ortograficamente falando, do ponto de vista da acentuação gráfica, como é que fica? Vamos lá, olha para a telinha. Pode, presente do indicativo. Pôde, pretérito perfeito do indicativo. Observe que pôde, escrito com acento circunflexo, tem um timbre diferente. Sabe qual é o nome que eu dou a esse acento aqui? O nome é acento diferencial. O nome é meio óbvio, né? Por que ele é diferencial? Pô, pelo amor de Deus. Porque diferencia o pôde do pode. Indicando presente e pretérito. Perfeito. Passado e presente. Beleza? Tranquilo? Esse acento diferencial, na nova reforma ortográfica, não caiu. Beleza? Você ouviu isso que eu te falei? Ele não caiu. Ele se manteve. Na nova reforma ortográfica. Ele se manteve. Agora, teve teve um verbo que caiu, cara. Foi o para e o para. Para verbo. Para preposição. Você sabia que o para verbo tinha um acento diferencial para diferenciar do para preposição? Claro que sabia. Essa regra, na verdade, vem de há muito tempo. Então você sabia. Só que agora, de acordo com a nova reforma ortográfica, o para do verbo parar, para, não tem mais acento. Caiu o acento. Vê se pode um negócio desse, rapaz. E eu vou te dizer mais. O verbo pôr, com acento circunflexo, manteve o acento para diferenciar da preposição por. Beleza? Também manteve. Aí tu me pergunta assim, pô, Pestana, por que em por, para diferenciar do por, preposição, manteve o acento, e o para verbo tirou o acento para diferenciar da preposição para? Por que os caras fizeram isso? Irmão, não tenho a mínima ideia. A mínima. Ele te perguntou alguma coisa? O cara que fez lá o acordo ortográfico, ele fez alguma pergunta ao povo, se o povo queria isso? Sabe qual é o nome disso? Convenção. O nome disso é convenção, arbitrariedade. E
o melhor. Não foi dada nenhuma justificativa para isso. É assim porque é assim. E entuba, parceiro. É incrível, né? A gente tem que lidar com isso, cara. Na hora da prova, ainda tem que saber isso. E tem que saber. Fazer o quê? Beleza? Mas vamos que vamos. Sabendo você, melhor do que o outro que não sabe, né? Porque tu acerta, ele erra, e Brasil. Vamos lá. CESP-NB, Tribunal de Contas da União, TCU, Analista de Controle Externo, 2007. Fragmento de texto. Deixa eu só te falar uma coisa rapidinho. Percebeu que eu estou numa ordem decrescente? 2012, 2011, 2010, 2009, 2008. Algumas questões desses anos, todos que eu estou pulando aí, são questões muito repetitivas. Tipo, são as mesmas questõezinhas de acentuação gráfica, um monte de questão sobre o porquê, um monte de questão sobre o porquê. Aí eu vou perder o meu tempo trabalhando essas questões do porquê? A mesma questão, o mesmo tipo? Não. Aí o que eu pensei? Bom, vou fazer um material para a galera que trabalha ortografia e acentuação de uma maneira diversificada. Eu até coloquei 2 casos do porquê, porque cai muito. Então eu tô reiterando, estudo o porquê, porque cai muito. Mas eu também tenho que trabalhar outros aspectos da ortografia e da acentuação. Por isso eu vou falar agora do verbo vir. Olha aí. Acompanhe na telinha. Fragmento de texto. Vem se impondo a compreensão e a necessidade. A retirada do acento circunflexo na forma verbal vem provoca incorreção gramatical no texto, porque o sujeito a que essa forma verbal se refere tem 2 núcleos: compreensão e necessidade. E é verdade. A compreensão e a necessidade vêm se impondo. O sujeito é composto. Se o sujeito é composto, a ideia aqui é de terceira pessoa do plural, o verbo tem que receber acento circunflexo. Só que, meu camarada, você lembra que eu falei agora há pouco, aula passada, sei lá, que os verbos vir e ter, na terceira pessoa do plural, quando o sujeito composto está depois do verbo, o verbo pode concordar com o termo mais próximo. Aí o cara vai e me cria uma questão exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Lê de novo. A retirada do acento circunflexo na forma verbal bem provoca incorreção gramatical. Em outras palavras, se eu retirar o acento aqui, está errado. É o que ele está querendo dizer. Mas não está errado. Errado é o cara afirmar isso aqui, pô. Essa questão está errada. O cara não pode afirmar isso. Por quê? Lembra, de novo, o verbo vir e o ter pode concordar com o termo mais próximo do sujeito composto. Se ele pode concordar com o termo mais próximo do sujeito composto, ele pode ficar sem o acento circunflexo. Então, retirar o acento provoca erro gramatical, incorreção? Claro que não. Então, questão errada. Beleza? Cuidado com esse tipo de questão, hein, meu camarada. Cuidado com esse tipo de questão. Parece boba, mas se você não perceber essa regrinha de concordância verbal que tem a ver com acentuação gráfica, o cara pode te sabotar. O cara pode te dar, te dar um tchak-tchak-tchurugi, não é isso? Te dar um Hadouken, um Shoryuken, parceiro, já era. Cara, não deixa o cara te dar uma banda, irmão. Beleza? Bota pra trás, defende. Beleza? Não vamos garotear, não. Questão 19. Diplomata, Instituto Rio Branco, CESP-NB, 2007. 19. O emprego de acento gráfico na forma verbal crem atende à mesma regra que determina a acentuação gráfica das seguintes formas verbais flexionadas no plural. Tem, vem, vendem. Ih, para tudo. Vai pra mim. Essa questão é de 2007. Se ligou? 2007. 2007 já tinha esse lance de nova reforma ortográfica? Claro que não. O Lula só assinou essa parada, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro de 2009. Então, 2007, parceiro, não tinha reforma ortográfica. Qual era a regra naquela época? A regra era, acompanha aí na telinha, os verbos crer, dar, ler e ver
na terceira pessoa do plural, do presente indicativo ou do presente subjuntivo, eram assim. Creem, com acento circunflexo. Deem, com acento circunflexo. Leem, com acento circunflexo. Veem, com acento circunflexo. Agora, só são esses 4 verbos e os seus derivados. Aí o cara vai e diz assim, ó. O emprego de acento gráfico na forma verbal creem atende à mesma regra que determina a acentuação gráfica das seguintes formas verbais flexionadas no plural. Tem, vem. Opa, carta fora do baralho. Tem, vem, está dentro desses 4 verbos que eu acabei de falar? Crer, dar, ler, ver? Claro que não. Então a questão está errada. Agora, eu tenho mais uma coisa a te dizer. O que aconteceu com o acento circunflexo dos verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados na terceira pessoa do plural? O que aconteceu? Acompanhe aí na telinha. Deixa eu abrir um slide aqui. Se liga só, na missão. Calma aí, que eu vou voltar aqui no slide, caneta. Um dia eu pego a manha desse bagulho aqui. Vamos lá, se liga só. Eles creem em Deus. Eles creem em Deus. Olha pra mim. O que tá certo? Com acento ou sem acento? Hoje, 2012, com ou sem acento, meu camarada? De acordo com a nova reforma ortográfica, este acento dos verbos crer, dar, ler, ver, este acento circunflexo foi para o espaço, parceiro. Foi abduzido. Então, meu camarada, errado essa primeira forma. Hoje em dia, você escreve assim, sem acento. Creem, deem, leem, veem. Beleza? Sem acento circunflexo. É a nova reforma ortográfica. A gente tem que respeitar inevitavelmente. Tranquilidade? Beleza? Percebe que as questões do SESP de ortografia estão relacionadas a fatos da língua culta? Percebe que as questões de acentuação estão relacionadas a regrinhas, meras regrinhas? Aí eu te pergunto, na hora da prova, você vai se preocupar tanto com ortografia? Vai se preocupar com fatos da língua culta. Não vai querer dar uma de doidão? Ah, não, eu vou gravar todas as regras de ortografia. Tu é maluco. Não é necessário, pelo padrão de questões do SESP. Ah, mas se cair, parceiro. Aí tu chora, mas você não vai trabalhar em cima daquilo que não cai. Vai trabalhar em cima daquilo que cai, né, meu camarada? Não vamos perder tempo também. Vamos ser cirúrgicos. Acentuação. Regrinha. Ou decora ou não decora. Beleza? Cai um pouquinho mais de acentuação e é fácil, desde que você conheça as regrinhas. Vamos fechar o caixão? O gabarito está aqui, só houve uma mudança na questão 15, né, que eu dei uma garoteada, mas vamos lá. SESP UNB, TJ, Sergipe, titulado Serviços de Notas e Registros 2006. Questão 20 para fechar. Os seguintes vocábulos do texto são acentuados devido à mesma regra. Imobiliário, vamos lá. I, mo, bi, li, a, rio. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Esse é o caso em que você também poderia encarar como proparoxítona, tá? I, assim, quer ver, ó? I, mo, bi, li, a, ri, o. Você poderia encarar como proparoxítona também. Vamos lá. Colégio. Co, le, gio. Ou seja, paroxítona terminada em ditongo crescente, mas como você já sabe, aquilo que eu já falei para você, você poderia encarar isso aqui também como uma proparoxítona. Co, le, gi, o. Beleza? Você também poderia fazer isso. Seminários. Vamos lá. Se, mi, na, rios.
Paroxítona terminada em ditongo crescente. Mas você sabe que também poderia encarar isso aqui como proparoxítona. Se, mi, na, ri, os. Então, até agora, eu tenho palavras paroxítonas terminadas em ditongo, ditongo crescente, que podem ser encaradas como proparoxítonas. Notários. Vamos lá. Notários. Paroxítona terminada de tom crescente. Esse iô aqui. Mas também poderia ser encarado como? Como proparoxítona. Notários. Beleza? De qualquer maneira, a classificação é a mesma. E área? Paroxítona terminada em ditongo crescente, que também poderia ser encarada como proparoxítona. Beleza? O fato é, todas essas palavras são acentuadas devido à mesma razão, devido à mesma regra de acentuação gráfica. Portanto, certíssima. Note o seguinte, que eu vou te falar agora. Note que as questões que eu estou trabalhando são questões de nível superior. Você vai ver ao longo do meu curso de questões comentadas do CESP que 98% das questões são voltadas para nível superior. Por que isso, Pestana? Você despreza o nível médio? Claro que não. O que eu quero fazer com você é o seguinte, mostrar para você que as questões de português de nível superior são tão possíveis quanto as questões de nível médio. E eu quero também nivelar você por cima, porque se você trabalha tranquilamente as questões de gramática da prova do CESP, no nível superior, nível médio vai ser mole você também trabalhar. Agora, tem um detalhe. Quando o cara quer caprichar na questão de nível médio, ele faz isso, tá? Não pensa que questão de nível médio é tudo bunda, não. Porque tem algumas questões que são chatinhas. Agora, nível superior, realmente, é um pouquinho mais difícil. Mas como você está vendo aqui no curso que eu estou ministrando, é tão difícil assim? Fala a verdade. Se você sabe o caminho das pedras, se você sabe aquilo que frequentemente cai, se o professor te dá a dica, o pulo do gato, e você estuda só aquilo que realmente cai, chega na hora da prova, você acha que vai sentir toda aquela dificuldade? Claro que não. Beleza? Claro que não. Então, meu camarada, estuda com afinco, faça quantos exercícios forem necessários para você pegar aquilo que cai frequentemente na prova do CESP. Não vai dar uma de doidão, de maluco, e começar a estudar fonologia. Tu não é maluco, tu não vai fazer isso. Beleza? Porque isso não cai na prova do CESP. Você vai estudar aquilo que realmente importa. E aquilo que realmente importa é o que eu estou ministrando aqui. Belezinha? Confia em mim, tamo junto. Qualquer parada, manda um e-mail. Beleza? Só não pode xingar que eu fico triste. Valeu? Beijo no coração, daqui a pouco a gente volta.